fazer para aquele cliente. Tranquilo? Então, isso é que a gente chama de criar o nosso plano de contas. Cada empresa tem uma estrutura diferente. Às vezes, eu não consigo aproveitar 100% do plano de contas de uma marmitaria para um lava-jato. São negócios distintos. O que é que vai ter em comum? Salário, energia, aluguel, água. Então, isso eu posso ter em comum. Tá? Mas cada negócio eu tenho que fazer uma adaptação para a realidade da empresa. Pronto. Quando eu crio esse plano de contas e defino o que é que entra na minha empresa, se eu tenho que criar grupos separados, volto aqui só para explicar uma coisa para vocês. Quando eu estou na planilha ou no sistema, ele vai somar. O que é que ele faz? Ele pega os valores que estão aqui, desses três, e soma, e o resultado eles botam aqui, ó. Aqui, quanto é que eu gastei esse mês de despesa administrativa? É a soma desses três. Quanto eu gastei de despesa comercial esse mês? Soma esses três e boto igual aqui. Aí, e quando eu somar esses dois, ele vai me dizer o total de gastos e saídas do mês. Ok? Aí, meus amigos e minhas amigas, você começa a saber quanto você gastou esse mês, determinado mês, e onde eu gastei. Essa que é o grande desafio da gente. E o grande benefício quando eu uso esses controles. É saber o quanto eu gastei e como eu gastei, onde eu gastei. Se foi em produção, se foi em despesa administrativa, se foi em salário, se foi... Dependendo do negócio, desculpa. Dependendo do negócio, tem negócio que bota até perdas, desperdícios de material. Pessoal, tem negócios que eu já uma empresa de usinagem, que tornearia, faz peças para máquinas. Tinha mês que tinha perda de 3 mil, 4 mil reais, num faturamento de 200 mil, tá? Beleza. Aí, Ivonildo, tá dando, se for 200 mil, ele gastou 4 mil, tá dando 2%. Tem negócio que 2% é permitido, é aceitável, mas tem negócio que não. Negócios de produto de serviço de imagem muito baixa, não é permitido eu ter tanto desperdício, porque o lucro vai embora. Tá entendendo? Vai embora e se perde. Aí, se isso tornar rotineiro, o pessoal de marcenaria que faz móveis, quebra peça, danifica a peça na hora que vai montar um móvel. Meu amigo, talvez aquela peça tu não recupere mais, porque tu vai ter que cortar um pouco dela, já perde e fica fora de esquadro. Aí eu tenho que comprar outra chapa de MDF, fazer os acabamentos, fitar e botar lá uma peça de novo. E olhe, dependendo do lote do MDF, a cor dá diferença. Aí tu imagina se a cor da diferença, tu demorar a comprar e a cor da diferença, tu vai perder talvez uma peça toda. Então, isso a gente tem que ter cuidado. E eu estou falando de marcenaria. Marcenaria, eu não estou falando de marcenaria grande, não. Estou falando de um marceneiro com ajudante, que vende uma cozinha, um quarto, pronto. Estou falando de coisa pequena. Não é negócio absurdo, entendeu? Então, do pequeno... E outra coisa, quanto menor, a gente tem que ter controle, porque, nossa, se a gente perder essa mão, a gente tem prejuízo e fica devendo os boletos que temos que pagar, as despesas, entendeu? Alguma observação, pessoal? Até esse ponto? Eu acho, essa parte aqui eu acho uma parte bem, bem delicada, sabe? E aí eu queria saber se tem alguém que tem alguma observação para fazer. Vai seguindo? Vamos lá. Aí vai vir a ferramenta que é o do fluxo de caixa, tá?
A gente não tem um tempo de detalhar em minúcias isso, porque isso é uma coisa que a gente, quando está numa empresa, a gente tem que, nesse momento, é para a gente apresentar para vocês a importância dela, tá? Existem, no fluxo de caixa, ele é uma ferramenta que me ajuda a entender e fazer, e me permite que eu tenha ações preventivas e corretivas. Quando eu falo de ações preventivas, é quando eu analiso o fluxo de caixa, vejo que tem uma despesa que está aumentando, todo mês ele está aumentando, aí eu tomo uma ação para prevenir que isso venha a trazer problema para a gente. Estou vendo que meu fluxo de caixa, meu capital de giro, está diminuindo a cada mês. Ele não está vermelho ainda, mas cada vez sobra menos. Porque o fluxo de caixa realizado, ele pega o saldo do mês passado e recebe para esse. Se a cada mês o meu saldo financeiro diminui, se eu não analisar e não tomar uma ação preventiva, eu vou gerar problema. E o que é que acontece quando não tem controle? A coisa vai diminuindo, diminuindo. Quando é que você vai perceber? Quando chega no vermelho. Você vai sentir, é igual a colesterol. É uma doença silenciosa. Mas um pouco diferente é o fluxo de caixa, quando está com problema, ele vai dar uns sinais. Quando tu começa a não pagar um boleto, não ter dinheiro para fazer. Não, Ivanildo, eu não gastei nada mais, não fiz nada fora do normal. É porque aconteceu alguma coisa ali que eu tenho que perceber. Então, eu atuo para prevenir que eu tenha problema. E corretiva, quando eu vejo que tem algo de errado, e eu vou lá e faço a correção para melhorar o resultado. Certo? Então, e ele também, existe uns fluxos de caixa que ele serve já para você ficar usando como controle diário, que vai lançando e tudo mais, certo? Pessoal, esse relatório ele é realizado mensalmente. A gente tenta fazer ele até o 5º dia útil para não estender demais e entrar perto do outro mês, certo? Então, são coisas que a gente vai acompanhando aos poucos, tá? E a alimentação é todo dia alimenta. E aí ele é alimentado pelo controle de caixa, como eu falei anteriormente, controle de vendas, contas a pagar e contas a receber, tá bom? Vamos lá, isso aqui a gente já comentou. Isso aqui também são coisas importantes, ó, ele ajuda a controlar o capital de giro, a tomada de decisão, a evitar problema financeiro, foi o que essas coisas a gente já comentou, prever qualquer possível aplicação ou captação de recursos, porque eu estou vendo que posso ter problema, ou algo que o meu capital de giro está muito estreito. Ivonildo, não está diminuindo, mas eu só consigo manter ali, eu queria fazer algo a mais, comprar mais produto para dar um up, aumentar meu mix de produto, e meu capital de giro está muito pequeno. Ah, assim, dessa forma aí fica, vamos conversar com o gerente, vamos trocar uma ideia se tem uma linha de crédito com juro todo giro, todo capital. Quando você vai buscar planejado, programado, eu consigo buscar melhores taxas. Quando eu já estou com problema, eu vou aceitar a taxa que tiver. Só que, às vezes, você só transfere o problema de um fornecedor para outro. Sai do teu fornecedor de produto e vai para o teu fornecedor bancário de capital. Certo? E também ajuda, e aí ele contribui para essa gestão financeira do teu negócio. Tá? Então, ele tem essa serventia. Tá? Aí, eu entendi tudo, beleza. Mas também tem alguns problemas que levam as empresas a desistirem de usar o fluxo de caixa. Começa a utilizar, usam 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois deixam de usar. Que problemas podem ser esses? A falta de definição de processos administrativos de forma fácil, sem ser complexo. Então, para organizar, tem que definir os procedimentos, rotinas. Isso é importante. Você tem que ter as rotinas. Cheguei, fiz uma compra. Quando eu chegar no escritório ou em casa, eu anoto essa despesa. Encontro um tempinho, faço isso. Não, Ivanildo, quando eu chego no final da tarde,
Eu chego na empresa, ou na minha casa, que o meu negócio é na minha casa, eu já faço as anotações, para não perder algum detalhe. Pronto, isso é processo, isso é rotina, certo? São coisas da... Cheguei, organizo os materiais, deixo tudo preparado para sair amanhã cedo. Importante, olha só. Essas organizações, tudo isso é processo. Antes de sair, eu vejo quais clientes eu tenho que visitar. Agora a gente tem disponível no celular os mapas, né? Qual o trecho melhor para me fazer para me economizar combustível? Que hoje eu estou falando de combustível caro. Qualquer deslocamento hoje dá 50, 60 reais, dependendo da distância, certo? O custo operacional, às vezes, de ter um funcionário fazendo esses lançamentos, certo? Não realizar a gestão, ter uma ferramenta, eu tenho que gerir a ferramenta, eu tenho que analisar, eu tenho que olhar. Aí você não olha e diz, não vou perder tempo com isso não. Ou dificuldade em usar software, aplicativos ou programas no computador e planilhas que dificultam a acumular essa informação, dificuldade de usar as ferramentas, entendeu? E mais, só que hoje tem uma série de... existem serviços de assistente financeiro remoto, onde você, no grupo do WhatsApp, você vai mandando o que você gastou e o assistente vai lançando uma planilha compartilhada pela internet ou pelo celular. E você olha lá. Acompanho vários clientes que a coisa funciona dessa forma. Ele vai alimentando, vai sendo organizado. Todo mês ele abre lá o site dele, da empresa dele, criado só para essa parte financeira. Aí ele tem lá e sabe quanto é que teve de saldo esse mês. Se Ivone não tem condições de pagar um salário para uma pessoa ficar fazendo isso, não. Eu disse que ela faça mais coisas. Aí ele paga lá seus 300, dependendo, 300, 500 reais, e ele tem todo esse apoio nisso aí. Aí tem várias pessoas que fazem esse tipo de serviço, certo? Tem várias pessoas que fazem esse tipo de serviço. Aí é mais ou menos o fluxo onde tem. Quando eu compro esse produto, eu gero estoque, né? Quando eu gero um estoque, eu é para vender. Eu compro o alimento estoque, eu vendo, aí vendo à vista, ou vendo a prazo. Isso aqui é para vocês entenderem como o fluxo de caixa é alimentado. É do pontos a receber, do pontos a pagar, do caixa. As compras a prazo, ele segue esse caminho. Quando ele é quitado, ele entra no fluxo de caixa. Uma venda, quando eu vendo e recebo a prazo, ele vem aqui pelo contas a receber. Quando eu recebo, que é quitado pelo cliente, entra no fluxo de caixa. Compra à vista e venda à vista, ele vem todos os dois para o caixa. E o caixa alimenta o fluxo de caixa. Então, pessoal, se a gente for ver aqui, a operação principal da empresa está toda aqui nesse desenho. Então, esse fluxo de informação tem que fazer chegar até o fluxo de caixa. Tranquilo? Então, por isso da importância que ele é o relatório acumulador principal de informações do nosso negócio para saber a saúde financeira do nosso negócio. Aí, meus amigos e minhas amigas, eu tendo isso acompanhado mês a mês, eu posso me ajudar a tomar a decisão. Até de desistir do negócio que eu estou, ou remodelar o negócio, ou mudar de área, ou dar um upgrade na nossa empresa, entendeu? Aí aqui é um tipo, tem vários modelos, eu peguei só alguns para vocês terem ideia. Esse aqui, ó, venda, aqui onde tem o fluxo de caixa, venda à vista, venda a prazo para 30 dias. Isso aqui é um exemplo de um cliente que pediu para fazer dessa forma. Total de entradas, aí eu tenho o total da entrada, compras à vista, 30 dias, aí eu boto frete, imposto, comissões, salários e outras despesas mensais. E aqui tem uma coisa importante, as retiradas. Você retirou dinheiro da sua empresa, você tem que anotar. Tá? Você tem que anotar esse valor. Porque eu tenho clientes que eles tiram sem controle. Às vezes, a retirada dele compromete o fluxo de caixa da empresa. Tá?
Isso aqui é um outro modelo, não vale muito a pena detalhar, porque ele é muito específico para um caso de um cliente, certo? Esse é o mais usual, tá? Ele é o mais genérico, esse outro que eu vou apresentar agora, ele é o mais genérico, tem as informações mais corriqueiras e se aplica à maioria dos negócios, tá? Esse é o que eu aconselho para os clientes que eu atendo. Como é que eu vou fazer isso? O que é que eu tenho que ter? Eu tenho que anotar aqui meus recebimentos de venda à vista. Eu vou ver lá no meu movimento de caixa. O que é que eu recebi à vista no mês? Recebimento de venda a prazo. Recebimento de venda a prazo é o que caiu na nossa mão de vendas que eu fiz anteriormente ou de vendas que eu fiz e caíram no banco. Aí eu anoto no período do recebimento, certo? Antecipação de venda, tem gente que não anota antecipação de cartão. Empréstimo bancário, se eu recebi, seja de curto prazo ou de longo prazo. Empréstimo de terceiro e dinheiros que os sócios colocaram na empresa. Pessoal, essas três aqui, ó, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Muitas vezes, quem me ajuda a pagar as contas é essas três operações aqui. De vez em quando eu indo no cheque especial, de vez em quando pedindo emprestado a um familiar, dinheiro ou um amigo, é pegando dinheiro do meu salário que eu trabalho em outro lugar e colocar na empresa, esses aportes que eu vou fazendo e a empresa não me devolve. Se a sua empresa tiver há mais de 3 meses fazendo isso, pode ficar em alerta. Está errado. Essa parte aqui é a parte que é o fluxo sanguíneo financeiro da empresa. É esse que é a fonte de recurso principal. É gerado pelas vendas. Mas, Ivonildo, antecipação de cartão é caro, mas não importa, foi um dinheiro que foi de uma venda. Diminui seu lucro, mas é da venda, não é dinheiro de outras pessoas. Empréstimo bancário é de outras pessoas, empréstimo terceiro é outra pessoa, e aporte do sócio é dinheiro particular do sócio, que era para estar usando para outra coisa. Ele pode botar na hora que montou um negócio, algumas vezes, esporadicamente, mas o empresário o tempo todo... Tinha cliente meu que ganhou de herdou do pai dele uma vila de casa com 10 casas. Ele tinha uma confecção. Não resolvia o problema dele financeiro, ele foi vendendo as casas e colocando dentro da empresa. Quando chegou na terceira casa que ele vendeu e botou dentro da empresa e viu que a cor não mudava, ele viu que o problema não é de dinheiro. Tem empresa, pessoal, que o problema não é dinheiro. É o uso do dinheiro, mesmo sendo pouco. Tem empresas que têm dinheiro limitado, conseguem movimentar e gerar negócio para alimentar a empresa. Certo? É isso que é importante a gente entender. É essa diferenciação. Meu irmão e minha irmã, se você não tiver anotado isso, como é que tu vai saber até que ponto essa parte aqui está impactando? A ideia que isso só aconteça quando for de forma consciente, sabendo que eu tenho capacidade de pagar. Eu não posso ser dependente dele. Beleza? Ou desculpe. Aí outra coisa. Beleza, aqui são as entradas. Tá? Aqui são as entradas. Vamos para as... Como é que eu apago isso aqui? Tudo bem, vamos seguir. Vou mudar aqui de cor. Pronto, apaguei. Vamos agora. Aí eu tenho que anotar tudo que eu comprei de fornecedor, paguei de fornecedor. Aqui no fluxo de caixa é o que eu paguei. A gente vai focar muito na palestra aqui no fluxo de caixa. O que é que eu paguei? O que é que eu comprei à vista? Paguei meus fornecedores. O que é que eu comprei a prazo? Aqui é quando eu pago. Tinha um boleto, eu paguei, eu anoto. Ao lance. Ao lance. Tá? Aí vem as despesas operacionais. Salário, encargos sociais, retirada do sócio, prolabore. É importante que o sócio defina um valor de retirada. Ivonildo, como é que eu defino meu prolabore? Você calcula, vê na sua família,
quanto a sua necessidade financeira para ajudar com as despesas familiares. Ivonildo, eu fiz um cálculo, deu 2.500. Beleza. Quando eu tenho esses relatórios montados e acompanhando, eu vou ver se esses 2.500 a empresa tem condições ou não. Se você calcular, fizer essa montagem e ver que é muito para a sua empresa, mas você precisa, vamos trabalhar para vender mais. Vamos trabalhar para melhorar ou vamos enxugar alguma coisa que está em excesso nessas despesas da empresa, certo? Então, isso é importante. Tem empresas que o prolabore do sócio que trabalha na empresa, prolabore é o salário do sócio que trabalha na empresa. Sócio que é só investidor e não trabalha na empresa, ele só recebe distribuição de lucro uma vez por ano. Sócio da empresa que não trabalha na empresa não é para estar recebendo prolabore, é quem trabalha na empresa. Tem empresários, empreendedores que trabalham na empresa que retiram de forma variável. Ele transforma em comissionamento. Cada evento que ele realiza, ele recebe uma comissão igual um vendedor, tá? Então, aí você tem as outras coisas, água, luz, telefone, contador, material de limpeza, e aí vai. Depois que eu pego a entrada menos saída, eu gero o saldo, junto com o saldo anterior, aí eu tenho meu saldo final de caixa. Aqui é o nosso grande... Nós trabalhamos tudo isso para saber quanto é todo mês que está o meu saldo final de caixa. Aqui é que vai me dizer como é que está a saúde financeira da minha empresa. Certo? Quando eu chego nesse valor, vamos dizer aqui que eu tinha 14 mil reais. Não, 1.400 reais. Aí eu vou ver lá no caixa. Quanto eu tenho no caixa? Ivanildo, no caixa aqui eu tenho 250. Ou letra feia. 250. Aí no banco, é para ter lá, sabe quanto? 1.150. Se não tiver, vai dar uma diferença. Aí eu tenho que saber onde é que está essa diferença. O fluxo de caixa me força a fazer um fechamento de caixa no final do mês, de geral, no mês. Só que quando eu tenho tudo anotadinho e eu vou transferindo, aqui fica mais fácil, certo? Porque às vezes teve um cliente que teve um supermercado, que ele chegou e ele disse, Ivanildo, no caixa era para ter 50 mil, juntando caixa e banco, era para ter 50 mil. Aí eu pedi o menino para conferir, né? O filho dele que cuidava da parte financeira, e ele disse que Ivanildo, a gente só tem 15 mil e pouco lá no banco. No caixa aqui tem pouca coisa, tem 200 e pouco, que as minhas fizeram sangria, eu já fiz depósito. Beleza. Aí sei que nada, eu disse, não, então tá uma coisa errada, era para ter 50 mil, 50 e pouco, né? Tô botando arredondado. Aí a gente foi almoçar, a gente conversando, aí chegou o pai dele para almoçar com a gente. Aí eu disse, seu João, eu conversando aqui com o Eduardo, era para a gente ter 50 mil no caixa, entre caixa e banco. E não tem não esse dinheiro. Aí ele disse, não, Eduardo, eu esqueci. Tu lembra que eu pedi aquele dinheiro para me dar entrada lá na estrada? Um carro utilitário que ele comprou. E ele deu um sinal lá para compra de 35 mil. Aí eu disse, ó, tá vendo? Seu João, ó, essas operações você tem que informar para o Eduardo. Porque senão a gente fica louco procurando e aí a gente pensa em desfalque, pensa em erro de sistema, lá eles usavam o sistema. O sistema está dando problema, a gente vai brigar com muita gente, quando na verdade, às vezes os problemas das empresas são gestores que não tomam a consciência, que tem que anotar, que tem que avisar se tiver uma equipe fazendo para ele, um parente, alguma coisa, tem que avisar, tem que anotar. Tá bom? Beleza. E aí o fluxo de caixa também, ali é o realizado, o que passou, mas também posso fazer um fluxo de caixa previsto, fazer o que é que está para receber, o que está para pagar, fazer previsão de venda, de compra, para saber como é que vai ficar meu fluxo de caixa a partir de decisões de investimento que eu possa fazer. Esse aí eu já estou num nível mais avançado. Primeiro,
para mim chegar nessa fase, nesse nível, é igual o videogame, eu tenho que passar pelas primeiras etapas. Como é que eu faço uma previsão se eu não sei nem o que é que acontece com a minha empresa? Então, mas aqui é importante a gente falar que ele nos ajuda a fazer projeções para potenciar as coisas que a gente vem a fazer, se a gente pode ter problema ou não com essas projeções. Tá? Quando a gente monta plano de negócio, um dos principais relatórios que a gente emite lá no parecer é apresentando as planilhas de previsão de fluxo de caixa, de desembolsos, de entradas, de desembolso, para ver se a gente pode ter problema e que ajustes a gente tem que fazer. Tá? Então aqui é só um detalhamento, que a gente dá aquela parte, certo? Previsão de despesa, que é o que a gente sabe, tá? E os investimentos, né? Que fonte de recurso eu posso recorrer, se eu tenho, se eu não tenho, né? Então isso eu preciso entender, tá? E aí chegando no próximo do encerramento da nossa conversa, do nosso bate-papo, Ivonildo, se eu perceber que eu tenho um saldo positivo, se eu encontrar lá um saldo positivo no meu fluxo de caixa, aí eu vou analisar os estoques. Eu vou analisar os estoques, ver se tem muita coisa no estoque ou não. Negociar desconto na compra, certo? Né? E aí analisar o fluxo de caixa no longo prazo, aplicar recursos, já que eu tenho dinheiro sobrando, fazer uma reserva para capital de giro, certo? Ver se eu preciso comprar mais estoque, já que eu tenho de sobra. Então, isso é um bom sinal, se o saldo for positivo. Mas, calma, não é um saldo pequeno, não. Eu tenho que analisar de acordo com a minha realidade. Perdão. E aí, quando o saldo é negativo, eu quero saber o que é ocorrente. A gente precisa saber. É atraso no recebimento? Eu compro com prazo e recebo com prazo muito longo. Eu compro para pagar com 30 dias, 60, e vendo para 30, 60, 90, 120. Compro para pagar com 15, 45 dias e estou vendendo com 30 e 60. Meu povo, a tendência, negócios que eu pago com curto prazo e vendo com longo prazo, eu tenho que ter capital de giro sobrando para aguentar e para financiar a minha operação. Certo? Né? Se evolução acelerada da empresa ou queda das vendas pode gerar, que foi acontecendo na pandemia, as vendas declinaram e muitas despesas a gente não conseguiu se desfazer. Então a gente teve essa queda na venda gerou um saldo negativo. Por quê? Entrava pouco dinheiro e eu ia consumindo o meu capital que eu tinha. E outro ponto importante, por isso que naquela hora eu falei do ponto de equilíbrio e da meta, é que vendas abaixo do ponto de equilíbrio, eu vou ter prejuízo. E prejuízo mina o nosso capital de giro. Porque quando eu vendo menos do que o que era sem prejuízo, sem lucro, se é abaixo do equilíbrio, eu vou ter prejuízo. E eu vou ter que tirar dinheiro de outro canto para cobrir o prejuízo que eu tenho. Tá aí, para continuar rodando a empresa. Certo? Então tem que saber o que é que ocorreu. Aí, se for negativo, o que é que eu tenho que fazer? Rever minhas cobranças. Será que eu estou cobrando direito? Será que eu estou esquecendo das cobranças? Será que eu estou deixando muito frouxo? Tenho que criar um novo método de cobrar que seja mais eficiente. Comprar menos, controlar essas compras, comprar melhor, mas com preço melhor. Aumentar o prazo de pagamento, negociar com o fornecedor e reduzir prazo de recebimento. Pessoal, às vezes, você dando desconto, você ganha menos, mas o dinheiro chega logo. Aí você deixa uma margem menor, mas você já paga o seu fornecedor, tem dinheiro para pagar seu fornecedor. Tem momentos que vale a pena eu abrir mão da margem de lucro para mim ter dinheiro logo. Por isso que tem empresas que fazem queima de estoque. Não só de produtos fora de linha ou antigos. É para fazer dinheiro para pagar, para alimentar o fluxo de caixa. Vender mais à vista e, como sempre, rever as despesas. Para ver se eu estou gastando demais. Ou se eu estou gastando, ou se eu posso melhorar essa forma dessa despesa, tá? Depois eu podia até, aqui é só um exemplo prático, não vale a pena detalhar muito, mas eu vou só dar um exemplo para vocês. Uma senhora tinha um restaurante
E ela assumiu fazer pouco 2 meses só, que tinha um restaurante. Após 2 meses, ela foi fazer essa análise e tudo mais. E o saldo estava positivo. E daí ela resolveu, tá, o saldo estava positivo. Eu vou comprar, aumentar com o meu fornecedor uma compra de 20% do que normalmente ela costumava comprar nesses 2 meses. Certo? Aí ele foi fazer essa análise e tudo mais. Aí o que é que aconteceu? Ela fez uma projeção para os próximos 6 meses. O prazo, aí é que são algumas variáveis, né, que a gente precisa ter. O prazo de compra é de 30 dias, ela tinha um prazo de 30 dias para pagar. O saldo de caixa do banco que ela tinha quando fez essa análise era de 2.950. A compra que ela efetuou foi de 6.420. O valor mensal de venda era em torno de 10 mil. O valor mensal das compras, 5.350. Ela comprava 1.350 e ela resolveu comprar 25% a mais, 20% a mais, tá? Percentual de imposto, ela paga 5% de imposto, ela paga uma comissão de 10% e ela tem uma despesa fixa de 3.550. Aí o fluxo de caixa dela ficou assim, ó. Qual a diferença? Todo mês ela costumava comprar 5.350. Teve no terceiro mês que ela viu que tinha um saldo, ela tinha um saldo de 2.950. Opa, eu vou comprar mais, já que tem saldo. Aí no terceiro mês ela comprou 6.420. Só que nos outros meses ela manteve as vendas, ela não mexeu, manteve a venda do mesmo jeito. O que é que aconteceu? Fornecedor, imposto, tudo mais, tudo se mantiveram. Tranquilo, só o fornecedor que aumentou. O que é que aconteceu? Ela começou o saldo do mês. Entrou 10 mil, saiu 11.400. Ó, entrada 10 mil, que foi da venda à vista. E saiu 11.470. Saldo negativo. Ela não ia perceber por quê? 1.450 menos 2.950, sobrou ainda 1.400. Aí foi, quarto mês, negativo 400. Aí foi negativo 400. Quando chegou no oitavo mês, olha quanto é que ela estava de prejuízo? 520. Ivone, isso aí é só números redondos. Pessoal, mas aqui é um exemplo. O que é que vai variar? São os valores e os números vão ser números diferentes de um mês para outro. Mas isso nos ajuda a perceber que determinada decisão pode comprometer. Isso eu fiz numa empresa, nós fizemos um fluxo de caixa desse, de uma empresa que devia 800 mil a fornecedor, devia mais ou menos 1 milhão de banco. Nós fizemos uma organização todinha, um trabalho, o pessoal da contabilidade, ligamos para 22 fornecedores, só dos 22, só 2 não prorrogaram os prazos, todos prorrogaram e tudo mais. Tudo fechado, tudo acordado, tudo negociado. Aí a dona da empresa viajou para São Paulo, trabalhava com acessórios femininos, tinha 5 lojas, vendia para revendedoras, né? Quando chegou num determinado dia, ela disse, Vanildo, eu vou para São Paulo. Aí eu disse, você vai para São Paulo, mas você só pode comprar 40 mil parcelado em 3 vezes, que cabe dentro do nosso fluxo de caixa, a gente tem condições de pagar. Tá bom, 40 mil é pouco demais, isso que eu disse, a gente fez todo um trabalho junto com você, se tu fizer isso, a gente tem condições de pagar. Compre pouco, depois com o fluxo de venda, a gente vai pedindo mais e tudo mais, beleza. Pessoal, quando que ela voltou dessa feira, ela tinha comprado 170 mil em 2 vezes. A dona do negócio botou por água abaixo todo o planejamento de uma equipe para recuperar a saúde financeira da empresa dela. Porque ela achava que 40 mil era pouco. E isso não pode acontecer, pessoal. Tem momento que a gente tem que ter a consciência que a gente tem que voltar, controlar. E isso é o que eu falo para você. É um exemplo prático que eu tenho de que a gente acompanha vários negócios. Tem casos que o dono da empresa que tirava uma empresa que vendia 50 mil por mês, ele tirava 10 mil reais, 20% era para o Prolabore. Não era do lucro, não. Ele tirava sem ter noção. E sabe quanto era o ponto de equilíbrio dele? O ponto de equilíbrio dele
para ele tirar 10 mil reais, ele tinha que vender em torno de 115 a 120 mil por mês. Ele estava vendendo 50. Ele estava sangrando a vaquinha leiteira dele. Isso a gente tem que isso nos ajuda a entender isso, tá? É trabalhoso? Demora a gente pegar o ritmo, mas é hábito, é anotar, é para o negócio que é seu. A gente não está pedindo, não está motivando para o negócio de outras pessoas, não. É para a sua atividade, para a saúde financeira do teu negócio, para ele durar aí muito tempo, até ad eterno. Que é isso que é a nossa vontade. Todo negócio é ad eterno. Ou ele ficar muito bom e você vender ele para outra pessoa e pegar o dinheiro e aplicar no outro negócio que você tem interesse. Tá bom, pessoal? E aí, essa análise de resultado eu coloco mais, vou apresentar mais aquele, se a gente conseguir fazer o nosso fluxo de caixa redondo, a nossa gestão financeira vai ser outra história, independente do tamanho do teu negócio. E aqui tem só um a mais, que é a história da apuração de resultado, que eu não é pelo tempo, mas eu acho que não vale aprofundar antes de entender bem aquela parte. Mas a análise de resultado vai nos ajudar a montar uma estrutura para saber se eu tenho lucro ou não, né? Eu vou pegar as vendas que a empresa tem, vou debitar os impostos, que aqui eu botei mais genérico, porque pode ser uma empresa de várias formas de tributação. Aí eu pego a minha receita menos os impostos, aí eu gero minha operação. Aí eu tiro os custos das mercadorias que eu vendi, ou serviço. Aí eu encontro o lucro bruto. Aí eu tiro minha despesa de venda, administrativa e financeira, aí eu chego ao meu lucro operacional. Para mim chegar nisso, eu tenho que ter anotado as minhas despesas e eu tenho que saber quais as vendas que eu realizei. Se eu trabalho só com venda de mercadoria, se eu vendo com venda de serviço, eu tenho que ter anotado. Aí o controle de vendas que eu falei para vocês antes nos ajuda a alimentar isso aqui. O valor que eu gastei pelas mercadorias que eu estou anotando, eu sei quanto foi, quanto eu vendi e qual foi o preço que eu comprei. E as despesas que eu tenho. Todas aquelas anotações vão nos ajudar a fazer, tá? Pronto. Aí é um exemplo para exemplificar. Pego aqui de forma simples a venda total, 60 mil. Gasto com as 60 mil de mercadoria a preço de venda. Eu gastei para comprar essas mercadorias 33.770. Paguei 3 mil de imposto, paguei 6 mil de comissão. Dos 60 mil, 42.170, que é a soma desses três, 60 mil menos isso aqui. Os 33.170 eu vou repor a mercadoria para vender para outros clientes. Imposto é do governo, comissão é do vendedor. Isso eu não discuto, tá? Aí me sobra uma margem de contribuição, que também a gente chama de lucro bruto, de 17.830. Então, pegando o preço de venda e tirando os custos variáveis, sobra 29%. Aí eu tenho, vamos dizer que a empresa tem uma despesa fixa de 21.300. Aí ela vai ter um prejuízo. Aí o que é que eu tenho que fazer? Ivonildo, mas eu não tenho como baixar 21.300, já está no limite. Então vamos ter que vender mais. É o caso lá daquele cliente que eu comentei para vocês. Vamos ter que vender mais. Não, Ivonildo, eu posso dar uma olhada aqui no meu, tem uns gastos excessivos. Então vamos mexer aqui nas despesas fixas. Mas, pessoal, o maior impacto sempre é nas despesas variáveis, na mercadoria. Imposto de comissão ninguém mexe, para a gente poder ter esse resultado. Então, aqui a gente sabe se o nosso ponto de equilíbrio, a nossa meta foi batida, se ela teve lucro ou não. Se uma empresa que trabalhar nesse negativo, ele vai gerar problema no fluxo de caixa. Por isso que tem dois relatórios atrelados. Bacana? Pessoal, essa era a mensagem que a gente tinha para passar para vocês. Essa lucratividade aqui, pessoal, essa lucratividade é isso aqui, ó. Foi negativo. Eu pego o resultado e eu divido por esse valor, tá? Pelo faturamento. O ponto de equilíbrio é a despesa fixa,
que no caso é os 21.300, dividido por esse percentual que eu circulei, ó. Eu pego 21.300. Deixa eu apagar aqui. O ponto de equilíbrio, eu pego 21.300 para saber qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa. Tá vendo que eu preciso ter um relatório desse? Porque eu pego 21.300 e divido por 29,72%. Com isso, isso aqui é o que sobra quando tu tira os gastos variáveis. Aí eu chego no meu ponto de equilíbrio. Aí eu sei quanto eu tenho que vender por mês para não ter lucro, para não ter nem lucro nem prejuízo, tá? E é isso a nossa mensagem que a gente quis passar hoje, certo? Foi bem assim intenso, muita informação. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco inquieto com pelas perguntas que geralmente a gente tem para fazer e não surge, né? Aí a gente se preocupa, mas essa foi a mensagem que a gente queria trazer para os participantes. Espero que a gente tenha conseguido fazer isso e, e mão na massa. Não tem para onde correr, tem que tirar a mão na massa, né, Carlos? Só sabe andar de bicicleta quem anda, né? E quem leva umas quedinhas, né? Pois é. Aí tem hora que, às vezes, as quedas são meio brabas, mas a gente recupera. É o importante, aí eu vou dizer, o importante é que tem um professor de bicicleta chamado Sebrae. Porque é o professor que vai lá e diz o seguinte: é o Carlos, é o Miller, que você cai, ele vai lá e diz assim: ó, rapaz, pedala um pouco mais forte nessa parte da estrada, né? Fazendo um comparativo, ó, cuida mais dessa tua formação do teu preço, cuida do teu custo, para tu não cair no final do mês com a surpresa de não ter boleto para pagar, ou vender com prejuízo. Vocês têm aí dois instrutores de ciclismo, Carlos Henrique e Gerd Miller, esse Tá alemão vendo como é para difícil? vocês. Pessoal, estou aqui, os meninos aí me dizem, sou todo ouvidos. Se a Tereza quiser fazer uma pergunta, só abre o microfone, Tereza. Ricardo está colocando aqui uma mensagem no chat. Grande verdade, viu, Ricardo? Grande verdade. Uma compra bem feita é o que gera resultado no mercado, onde às vezes, dependendo do segmento, o preço, eu não consigo trabalhar meu preço. Eu não posso aumentar meu preço. Então, eu tenho a compra bem feita, tanto para gerar resultado, como para ter um produto bom, de qualidade, né? Não ter retrabalho, não ter perda. A Tereza, que vai fazer uma pergunta, o microfone dela está desligado. Não, não vou perguntar nada, não. Ah, tá certo. Tá bom. Ela colocou também. Ah, a Vanessa pediu para voltar o slide do grupo 1, não foi? Vanessa, eu vou voltar agora, aí você faz o print, tá bom? Plano de contas, né? Pode ligar teu microfone, Vanessa? Para me orientar. Vanessa? Esse aqui é? Deixa eu limpar essa tela.
Vanessa? Ela respondeu no chat aí, o Miller? Ela disse que é excelente aula, conteúdo muito esclarecedor. Ó, tela 1, essa tela 2, que talvez foi o que ela... Miller, no site do Sebrae daqui do Ceará, já atualizaram, tem algumas planilhas à disposição para o pessoal? Cara, eu até, nenhuma das oficinas que foram feitas aqui pelo Carlos, eu disponibilizei uma série de planilhas que o Sebrae tem. Deixa eu puxar aqui o material, eu boto aqui no chat os links. Ah, bacana, show de bola. Show de Pronto, bola. qualquer coisa a gente bota aí no grupo também que foi formado, né, pro pessoal, viu? Tá dando pra ouvir, pessoal? O microfone tá com problema. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tô. Boa tarde. Estamos sim. Tá tranquilo, Carlos. Pronto, vou passar aqui depois, certo, no grupo. Foi criado o material. Os certificados eles ficam disponíveis também, como sempre, né, no Simpla, certo? Então, você já consegue imprimir. Acredito que amanhã a gente já consiga colocar eles para todo mundo que participou da oficina. Lembrando que a gente está participando, né? Quem está aqui, a gente já está colocando também da Jornada do Crédito. A do Crédito é uma iniciativa para o MEI, né, para o produtor rural. E se você é MEI e EPP, você também pode sinalizar o interesse, até mesmo no grupo, no chat, que fazemos a sua inscrição. Né? Nós estamos aqui com o Sebrae Ceará, uma jornada aí de trabalhar essa questão do crédito consciente, né? Através de oficinas, através de palestras, de conteúdo. Estamos lançando seminários para auxiliá-los, né, auxiliar os empreendedores nessa tomada do crédito consciente, né, para não ser algo que venha a ser maléfico, mas que realmente o crédito, quando tomado na medida certa, da forma correta, ele sirva realmente para o seu propósito, né, que é realmente trazer o desenvolvimento, trazer o crescimento da empresa, possibilitar novos investimentos, e tudo isso passa por esse trabalho, né, com as nossas a tomada de um crédito consciente, saber o quanto é que você precisa, né? Ter uma noção realmente da sua gestão financeira antes de fazer esse pleito. Então, é mais ou menos nesse caminho, né, que fizemos a confecção da jornada do crédito. Então, aqueles que são de Baturité, aqueles que não são, né, claro, fica aí o convite, né, para participar. A gente sempre manda para aqueles que participaram das nossas oficinas convite para as próximas, né? Então a gente já tem alguns aqui que já participam, né, sempre aqui com a gente, já agradecemos, já damos as boas-vindas novamente. E quem é de Baturité, nós vamos ter inclusive o Dia do Crédito, né, que é uma finalização dessa jornada em que nós vamos fazer essa aproximação dos bancos com vocês. Mas para que ocorra esse dia, é necessário fazer todo esse trabalho, né, que o Vanildo já está fazendo. Alguns aqui eu já vi que já participaram de outras oficinas, a gente já teve formação de preço, a gente já teve redução de custos, a gente já teve outras de controles financeiros, e é sempre bom, né? É sempre uma leitura, é sempre uma forma de pensamento, uma ideia diferente, são modos de leitura diferentes, apesar de ser uma ciência aí, uma coisa mais, vamos dizer, exata, né? Mas, querendo ou não, tem uma leitura, né, e uma fixação bem melhor, né, para a participação. Mas iremos aí fazer mais oficinas, fazer mais ações e finalizando com esse dia do crédito que será presencial, a gente está planejando fazer isso presencial, e aí já contamos com a participação daqueles que estiveram aqui nessa oficina para as demais. Okay? E aí a gente vai passando, né, essas informações para vocês ao longo desse mês de agosto, já convidando-os a participarem, né, e deixando aqui já à disposição, né, o tradicional, né, que é o do as nossas redes sociais, Sebrae Ceará, convidando a todos aqueles que não seguem, né, não acompanham
passem a acompanhar no Instagram, Facebook também, YouTube, né, todas as redes sociais, também acompanhar, né, o site do Sebrae Ceará, né, que lá vai ter todas as nossas ações, nossos eventos, vocês podem ficar por dentro, e também aqueles que são daqui do Ceará também, a questão das consultorias gratuitas, né, de 1 hora que o Sebrae disponibiliza de forma online, para que vocês consigam aí tirar alguma dúvida relativa a essa parte da gestão financeira. Ok? No demais, agradecer ao Guedes, né, a presença, a participação, ao Ivonildo também, né, por ter nos conduzido aí essa tarde ao longo desses assuntos tão interessantes, tão relevantes, tão precisos para os empreendedores, né, ter realmente uma noção de como é que está a situação financeira de sua empresa. E é isso. No demais, agradecer a presença de todos, né, aqueles que se dispuseram a passar essa tarde com a gente. E conte conosco, conte com o Sebrae, né, e vamos, né, seguindo aqui essa jornada do empreendedorismo com todos vocês. É isso, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a todo mundo e proteja aí